eu agradeço, né, esse convite que me foi feito e se por um lado eu estava fazendo uma observação a respeito da relevância que a região de Lagoa Santa tem para a arqueologia brasileira, por outro lado, a impressão minha é isso. Pode deixar nessa altura mesmo, apertar a pessoa. Então, por outro lado, o que eu vou apresentar para vocês aqui hoje não está conectado diretamente a uma atuação de pesquisa na região de Lagoa Santa, mas em outras regiões de Minas, e o tema básico, central, é a questão da mineração. Né? Sabido que a atividade minerária teve um uso muito grande para o processo a partir do qual se desenvolveu a colonização de Minas Gerais na virada do que se tem início, né? Na virada do século XVII para o século XVIII. Né? Então é a partir daí que tem início o que se convencionou chamar de ciclo do ouro, né? Que é a denominação do museu, que é muito questionada hoje, mas já teve uma utilização muito ampla. Né? Então, o tema que eu vou abordar basicamente vai nessa direção. Ou seja, como é que tem início, ou teve início, a colonização de Minas Gerais, qual foi a atividade que é, inclusive, identificada como atividade nuclear, né? É a atividade básica, em torno da qual todas as outras se desenvolvem, mas a mineração ela se constitui no foco, não por acaso, né? Mas pelo fato de que para o Império Colonial Português, o que interessava no caso era a produção de metais preciosos, obviamente com destaque para o ouro. Né? Então não é por acaso que a descoberta do ouro na nossa região ela acaba desencadeando todo o processo a partir do qual essa região vai ser ocupada por novas populações, considerando que já existiam outras que ocupavam aqui há milhares de anos. Né? Então essas populações originais elas vão sendo eliminadas gradativamente, né? A partir do processo da colonização. A colonização do Brasil na foi isso, né? Uma ocupação com populações externas, né? De áreas que já eram ocupadas anteriormente por outras populações. Né? Bom, esse aspecto, então, qual a relevância da mineração no nosso processo de colonização, do nosso sistema colonial? Esse é o ponto básico que eu pretendo apresentar algumas evidências para vocês, né? Que colocam a questão do ponto de vista técnico-científico. Se a mineração foi tão importante, não há dúvida que foi, né? O que a arqueologia pode produzir de informações, né? Em que medida a arqueologia pode nos ajudar a entender alguma coisa do que aconteceu naquele contexto, naquela época. Né? Então, a perspectiva que se coloca, do ponto de vista, vamos dizer assim, utilitário, vai nessa direção. Ou seja, a arqueologia ela pode nos ajudar a entender alguma coisa daquela realidade. Então, vejam bem, a questão que se coloca como ponto de partida é como é que essa atividade funcionava? Como é que era o desenvolvimento da atividade? Né? Em que medida
isso tem, ou tinha, um significado e uma relevância naquele contexto. Qual era o significado disso? Ora, um aspecto a ser considerado é o fato de que a atividade minerária, a mineração, ela é um processo através do qual há uma intervenção objetiva sistemática no ambiente. Não é? Entendendo o ambiente enquanto uma totalidade constituída de elementos diversos, né? E esse ambiente, na medida em que a mineração acontece dentro dele, ele é, em alguma medida, alterado ou impactado por essa atividade. Né? No caso da mineração, é bom lembrar, né, que antes que a atividade comece, o impacto no ambiente já acontece. No mais das vezes era necessário, por exemplo, retirar a vegetação nativa para que aquela área pudesse ser trabalhada, explorada. Né? Então, é uma primeira evidência de um impacto. Né? Por outro lado, na medida em que a atividade interventiva ela vai acontecer, a intervenção naquele contexto, né, já fica evidente também um conjunto de ações, cada uma das quais, à sua maneira, interfere e impacta o ambiente. Né? No nosso caso, havia, considerando a maneira como o ambiente se colocava e o ouro estava nele, ou o diamante, né? Diamante em menor escala, né? Na medida em que o ouro está localizado no ambiente, a questão que se coloca é o que é necessário fazer tecnicamente para chegar no ouro. Ora, o ouro ele podia estar depositado em partículas no leito dos rios. Isso foi muito comum. E ainda hoje. Não é? Mas ele podia estar, por exemplo, nas margens, nos tabuleiros. Né? E ainda poderia estar nas montanhas, geralmente no interior das montanhas. Dependendo do local onde estava, a técnica usada seria adequada àquele contexto. Não é? O que significa dizer que, para que a extração acontecesse no leito dos rios, era necessário, por exemplo, que o sedimento do leito fosse retirado para ser processado do lado de fora, ou era necessário que o rio fosse desviado, ou o rio ou o córrego fosse desviado para que o leito secasse e, nessa medida, ele fosse explorado. Né? Se o ouro estava no tabuleiro ou na margem, era necessário, então, também um determinado tipo de tecnologia a ser desenvolvida, aplicada, né, para que o sedimento pudesse ser processado, explorado, né, e o resultado final fosse, em alguma medida, positivo. Né? Se o ouro estava no meio da montanha, dentro do morro, era necessário ou desmontar, e a palavra já tem esse significado, né? Desmontar o morro, o monte, né? Ou era necessário cavar galerias para que, através dessas galerias, os veios de ouro fossem acompanhados, perseguidos e retirados. Né? Então, nós temos aí, no caso, uma primeira questão. Como é que, tecnicamente, a mineração acontecia? Vai depender do ambiente no qual o ouro estava, ou o mineral procurado. No nosso caso, não havia prata, mas em outras regiões da América, a prata foi muito comum. Né? E a metodologia e a técnica utilizada foi adequada ao minério que estava sendo pretendido. Né? No nosso caso, então, as técnicas elas vão ser desenvolvidas ao longo do tempo e, a partir daí, a atividade foi desenvolvida. Né? Na medida em que essa atividade ela é desenvolvida,
ela provoca no ambiente alterações. E essas alterações, ainda hoje, constituem para nós vestígios arqueológicos. Ou seja, são evidências de como é que aquela coisa toda aconteceu, o que teria sido realizado do ponto de vista técnico, não é? E o impacto no ambiente que foi provocado pelo desenvolvimento daquela atividade, né? Então, há uma série de técnicas que vão ser desenvolvidas e adaptadas para cada circunstância, cada contexto, né? E, obviamente, se nós mudamos de uma região para outra, nós vamos encontrar vestígios diferentes. Né? Alguma coisa eu vou apresentar para vocês através de umas fotos, né? E uma outra questão que eu acho que é importante, né, frisar é o fato de que a atividade minerária ou a mineração, na medida em que ela acontecia, ela não provocava alterações só em um ou outro aspecto do ambiente. Os impactos são muito mais amplos, tanto naquela época como hoje. Né? Uma coisa é, por exemplo, a retirada da cobertura vegetal de uma área, na sequência, o relevo, a formação geológica vai ser alterada, né? Os cursos d'água nos quais a atividade era desenvolvida, eles eram muito afetados, muitos deles secaram definitivamente e nunca mais se recuperaram. Nós temos vestígios arqueológicos que mostram isso. São leitos de rios que circularam épocas passadas, mas a atividade, num determinado momento, ela provocou uma intervenção de tal amplitude que aquele curso d'água secou. Né? Por outro lado, há que se levar em conta que o ambiente é o contexto no qual o ser humano está inserido. O que significa dizer que, quando a nossa atividade minerária do século XVIII começa a ser desenvolvida, havia na região um grande número de populações indígenas e elas vão sendo impactadas na medida, por exemplo, em que são ou expulsas da região, né? Ou porque o ambiente ele é de tal forma impactado que, em larga medida, impede a continuidade da sobrevivência daqueles povos. Por exemplo, uma comunidade que está assentada do lado de um rio, se o rio secou, a possibilidade de sobrevivência está substancialmente reduzida. Não é? Então, é necessário não perder de vista que nós encontramos hoje vestígios da atividade naquele contexto. Mas esses vestígios, eles podem nos mostrar, no presente momento, determinados impactos que aconteceram. Mas nem sempre eles apresentam todas as evidências de todo o processo que rolou naquela época. Né? O que significa dizer que a arqueologia, se por um lado ela pode nos ajudar a entender uma série de coisas, por outro lado ela apresenta limitações. E aí uma questão básica que se coloca é: em que medida a arqueologia ela pode buscar ajuda em outras áreas do conhecimento? Por exemplo, a arqueologia, ela precisa, eu costumo dizer o seguinte: se a arqueologia abrir mão da ajuda que todas as outras ciências dão para ela, ela desaparece. Ela não existe.
Ela não tem como sobreviver. Ela precisa da geologia, da zoologia, da botânica, da sociologia, da economia, não é? Da antropologia, da filosofia e por aí vai. Ela precisa de todas. E nessa medida ela tem que buscar ajuda em todo tipo de evidência que é possível para nos ajudar a entender uma determinada realidade. Não é? Ou seja, o impacto da mineração ele tinha uma amplitude totalizante. Ele não impactava só uma coisa, só outra. Às vezes, quando nós andamos por uma região, determinado tipo de impacto é mais evidente. Não significa dizer que aquilo foi a única coisa que a atividade minerária provocou. Tá? Então, essa perspectiva totalizante ela não pode ser perdida de vista. Não é? E aí, insistindo no fato, né, de que a arqueologia ela tem que buscar ajuda em outras áreas e há determinados tipos de fontes que para nós são muito interessantes, muito importantes, porque nos ajudam a entender, inclusive, como é que determinadas coisas funcionavam. O que um sítio arqueológico apresenta de dados, de informações, como eu disse anteriormente, é limitado. E nós temos que buscar ajuda em outras áreas. Não é? Ora, no nosso caso, houve, ainda no século XVIII, no chamado ciclo do ouro, não é? Houve uma série de documentos que foram produzidos e que existem até hoje. Tanto documentos escritos, textos, né? Documentos das autoridades, por exemplo, como desenhos, quadros, pinturas que retratam cenas que são da maior relevância para nos ajudar a entender uma série de coisas. E aí nós temos que trabalhar reunindo, juntando, interagindo essas coisas diferentes. Então, os documentos ajudam a arqueologia, e a arqueologia ajuda, por exemplo, os historiadores que fundamentalmente trabalham com os documentos. Não é? O que, às vezes, nós não encontramos num sítio arqueológico, nós podemos encontrar num arquivo. Não é? E aquilo que os historiadores não encontram nos documentos, eles podem encontrar no sítio arqueológico. Então, essa é a interação necessária e extremamente enriquecedora com a qual a gente pode trabalhar. Não só pode, como deve. Tá? Mas eu vou passar para umas fotos agora, para vocês verem como é que essa interação, essa ajuda mútua, não é? Ela ajuda a esclarecer aspectos que nem sempre nós encontramos num sítio arqueológico. Porque nós podemos encontrar um sítio arqueológico que foi um local de mineração. Então nós temos a intervenção no relevo, a formação geológica ela pode ter sido alterada, o sedimento do leito do rio foi todo jogado para fora, do lado de fora ele foi processado, não é? Esse rio ele acabou sendo assoreado por causa da atividade desenvolvida ali, não é? Então um rio que tinha determinada dimensão, ao longo do tempo ele vai sofrer impacto nesse aspecto, não é? Então nós temos a preocupação, no caso, de tentar entender aquilo que está visível, que pode ser interpretado e que nos ajuda a entender tanto a atividade do ponto de vista físico,
como do ponto de vista social. Por exemplo, quem é que realizou aquela atividade? Qual era a condição do grupo que fez aquilo? Como é que funcionava? Quer dizer, aquilo era uma empresa, uma coletividade, ou era uma área em que indivíduos trabalhavam isoladamente? No mais das vezes, nós não temos informação para isso. Às vezes, sim. Não no local propriamente dito, mas na documentação que pode existir a respeito. Né? O Império Português, ele tinha uma preocupação básica, que era obter a maior quantidade possível de ouro. Né? O básico dessa quantidade, ele obtinha através da cobrança de impostos. 20% do ouro extraído, em princípio, deveria ser pago para a coroa portuguesa. Não é? Aí entra em cena uma outra questão. Bom, e a documentação ela é precisa com relação à quantidade, por exemplo? Em alguns aspectos, sim. Em outros, não. Por quê? Porque havia contrabando, havia mineração clandestina, e por aí vai. Nós nunca vamos saber o montante disso. Ou seja, aquilo que era feito de forma ilegal, ilegal com relação à coroa, né, vai continuar sendo desconhecido. Embora, né, existam pesquisadores que têm essa preocupação, tentar entender como é que determinados aspectos funcionavam. Por exemplo, uma determinada área que foi trabalhada, qual foi o volume do sedimento que foi deslocado, que foi processado, não é? E o que isso significaria, por exemplo, em termos de mão de obra? Quantos trabalhadores teriam sido necessários para realizar todo aquele trabalho e durante quanto tempo? Não é? São questões que são relevantes, mas para as quais nós raramente poderemos encontrar alguma resposta. Tá? Mas vamos lá, deixa eu mostrar alguma coisa para vocês. Olha só. Está dando para ouvir? Então eu vou ignorar a máquina. A iconografia... Desculpa, é porque senão a gente não tem o áudio do vídeo que a gente está precisando gravar. Como é que é? Porque está gravando a palestra, aí precisa pegar o áudio. O microfone é para te gravar, só segurar o microfone. Pois é, mas né, eu berrando nessa altura... Funciona. Tem outro aqui, deixar esse aí. Só quer pôr em outra posição? Não, pode deixar, pode deixar. Pode deixar? Olha aqui, eu fiz referência ao fato de que existem cenas que foram registradas através de desenhos, aquarelas, pinturas e coisas do gênero. Né? Uma boa parte dessas obras, que são da maior relevância, nós temos, inclusive, a autoria e o momento em que elas foram produzidas. Uma boa parte, nós não sabemos quem fez, e muito menos a época exata. Mas, de qualquer maneira, são peças importantes, porque nos ajudam a entender uma série de coisas. Não é? Aqui vocês têm uma cena que tem uma série de detalhes da maior relevância para nos ajudar a entender uma série de vestígios arqueológicos. Né? Vejam bem, isso aqui é o Vale do Jequitinhonha, é uma cena que foi desenhada no Vale do Jequitinhonha, não é?
por alguém que não registrou a autoria, é uma obra anônima do século XVIII. Quando do século XVIII? Ninguém tem a menor ideia. Mas isso estava acontecendo num momento em que certamente os diamantes já estavam sendo explorados no Vale do Jequitinhonha. Né? E aqui, vejam só, o Jequitinhonha ele vinha aqui, ó. Entrava e descia aqui. Aqui é o leito dele. Tá? Onde esse pessoal está aqui. Acontece que para trabalhar aqui, eles tiveram que desviar. Então foi feito um desvio. Isso é nítido. Né? Para quê? Para que essa área secasse, ou pelo menos apresentasse minimamente condições do pessoal estar trabalhando. Não é? Então foi feito o desvio. O trabalho aqui foi realizado, mas gerou um inconveniente. Não é? Eu estava dizendo ainda há pouco que a questão da água, por exemplo, o impacto que a mineração gera na água, no recurso, no sistema hídrico, é monumental. Não é? Eu acho que a realidade de Minas Gerais atualmente é o melhor exemplo disso. Né? Nós estamos caminhando na direção de qualquer hora não termos mais água para consumo humano. E há o risco, inclusive, de Belo Horizonte, dentro de muito pouco tempo, começar a ter problema com relação à água. Não é? Mas então, vejam bem, aqui nós temos o leito do rio foi desviado e a atividade está sendo desenvolvida ali. Mas houve um problema de infiltração, porque a proximidade do rio leva a essa infiltração e a água ela surge dentro da área que está sendo explorada. Tá? Isso coloca a questão de é necessário, então, promover o desaguamento, não é? Ou seja, secar a área para que ela possa ser trabalhada. Né? E aí nós temos esse equipamento, que é um rosário. Tá? O nome do equipamento ele é inspirado na peça religiosa, o rosário. Né? O que é esse equipamento? Primeiro, ele é um equipamento movimentado à água. Então nós temos aqui, ó, a água chegando, essa peça é chamada de bicame, naquela peça de madeira, onde a água circula. Bicame é o coletivo de bica. É uma bica encaixada na outra. Não é? Então essa água, ela desce e movimenta essa roda. Na medida em que ela movimenta essa roda, ela, através desse eixo, ela movimenta esse mecanismo. E esse mecanismo, ele pega a água, são pequenos recipientes que entram aqui dentro da água que está sendo acumulada, né? E essa água, ela sobe e é jogada nesse canal. Aqui tem um canal, ó. E por ali a água vai embora. Ou seja, a água é um problema na medida em que ela surge aqui. Né? Mas ela é a solução na medida em que ela movimenta o equipamento e esse equipamento permite fazer o desaguamento da área trabalhada. Né? Ora, uma questão que se coloca, é possível encontrar em sítio arqueológico esse equipamento? Eu nunca vi. E não acredito na possibilidade de encontrar isso ainda hoje. Né? Mas às vezes nós encontramos evidências de locais onde certamente um rosário teria ficado instalado. Não é? O que significa dizer o seguinte, que a arqueologia ela apresenta limitações, não é? Mas essas limitações elas não são de caráter absoluto. Não é? Vamos lá. Olha só, outro rosário, não é
situação diferente. Aqui nós temos uma cava de mineração. Vocês veem aqui os degraus foram feitos assim no barranco propositadamente, para evitar que, se fosse tudo retinho, poderia desabar. Não é? Então, na medida em que é feito escalonado, isso é um mecanismo de proteção. Não é? Então, a área que está sendo trabalhada é essa mais baixa. Aqui vocês veem a infiltração de água e o rosário funcionando. Ou seja, aqui nós temos a chegada da água, o bicame movimentando a roda d'água, a roda gira o eixo gira o rosário, que joga a água dentro desse canal e ela vai embora. Tá? E aqui nós temos uma outra parte importante dessa cena, que é o grupo de trabalhadores que está exercendo a atividade nesse contexto. Não é? É uma questão que é comum encontrar na literatura ou nas obras de história sobre a realidade da mineração, é o fato de que há uma tendência em acreditar que a mão de obra feminina não teria sido comum ou regular na atividade minerária. Essa cena contraria isso. Aqui vocês podem ver, é um grupo que está articulado, funcionando com um rigor do ponto de vista operacional, não é? E nós encontramos, quer dizer, é possível perceber nas figuras que estão aí, que nos remete à realidade da mão de obra escrava na sociedade mineira colonial. Não é? Aqui nós podemos perceber que algumas dessas figuras certamente estão representando mulheres que estavam desenvolvendo ou participando da atividade minerária. Não é? O que, em larga medida, contraria uma tendência geral em achar que havia uma discriminação do ponto de vista da força de trabalho. Né? E que a força de trabalho na mineração ela seria exclusivamente masculina. Né? Eu acho que não há nenhum motivo para acreditar nisso, na medida em que a exploração, né, da escravidão ela foi, em larga medida, realizada sem esse preconceito, né, no tocante à utilização da força de trabalho feminina. Ou seja, preconceito que eu estou me referindo àquele contexto específico. Tá? Bom, aqui vocês têm, né, duas cenas de autores diferentes, de épocas diferentes, e há uma tendência em considerar que esse autor, o Maui, ele teria se inspirado nessa representação, né, do Julião. O Julião foi um indivíduo que residiu na área das Minas Gerais, né, e que deixou uma obra grande, né, através de uma série de cenas em que a atividade da extração, né, ela era realizada. Aqui vocês têm também aquele contexto, né, em que certamente esses trabalhadores são escravos, não é? Um rigor, né, no que diz respeito à fiscalização da atividade, para evitar que o ouro ou os diamantes encontrados pudessem ser, de alguma medida, escondidos, não é? E provocar, na ótica do proprietário, algum tipo de prejuízo. Né? Uma outra cena, ainda daquele autor, o Carlos Julião, né, em que ele mostra, né, aqui vocês têm a entrada de uma mina escorada, né, a posição das peças, eu acho que nos permite entender uma certa precariedade, né, no que diz respeito ao escoramento. Né? É uma coisa assim, tecnicamente fica meio esquisito, como é que eles conseguiram escorar com as peças daquele jeito,
Não é? Mas aqui vocês têm um conjunto, né, de trabalhadores exercendo atividades diversas, principalmente pegando blocos, né, de rocha, né, da formação geológica no local, né, e triturando para que as partículas de ouro pudessem ser extraídas através de um outro processo posteriormente. Né? É uma outra cena também que mostra aí já de uma outra dupla, né, que foram dois viajantes que circularam pela região no século XIX, né, e que deixaram uma série de não só textos escritos, mas também obras, né, de iconografia. Né? Aqui vocês têm o Eschwege, foi um indivíduo de origem germânica. Ele não era alemão, porque na época dele a Alemanha não existia. Né? Mas é um indivíduo que tinha uma formação técnica muito avançada, ele era engenheiro de Minas e tudo mais, né? E circulou por Minas Gerais durante um bom período, né, para analisar aquela realidade existente aqui e poder, inclusive, sugerir em que medida ações poderiam ser propostas e desenvolvidas, né, para recuperar a crise da produção do ouro que já estava instalada nesse momento. Né? A partir de 1730, 40, 50, por aí, né, a atividade ela já não está produzindo aquilo que era a expectativa da coroa portuguesa. Né? E nessa medida, então, a preocupação era no sentido de ver o que seria possível fazer para melhorar a produtividade. Né? Mas aqui vocês têm um detalhe, que é o seguinte, é um critério técnico que foi largamente utilizado na nossa atividade minerária naquele período. Né? São tanques utilizados para que a lama pudesse ficar guardada dentro deles, e essa lama, na qual estavam partículas de ouro, essa lama, ela passava por um processo de decantação, as partículas de ouro tendencialmente iriam para o fundo. Não é? E, num outro momento, esses tanques eles seriam esvaziados e gradativamente a lama ia sendo processada para fazer a apuração. Tá? Então, vejam bem, particularidades disso. E esse tipo de obra, nós encontramos vestígios arqueológicos que não deixam nenhuma margem à dúvida. Ou seja, são vestígios de Mundéus. A particularidade identificadora deles passa por aqui. Isso são as aberturas para o escoamento, a saída do Mundéu. Tá? São aberturas que pegam de cima até o limite, até o piso. E tem que ser rigorosamente isso. Por quê? Porque a lama que vem, ela é produto do desmonte. Certamente havia uma montanha aí perto, e essa montanha estava sendo desmontada. Né? Como? Através de jatos de água, que eram trazidas através de canais e de bicames. Né? Esses jatos de água eram jogados na montanha, os trabalhadores movimentavam a terra, e aquela terra misturada com a água virava lama. Essa lama é que descia e era armazenada aí dentro. Tá? Esses tanques, essas saídas, elas eram fechadas com tábuas horizontais.
O que significa dizer o seguinte: na hora de fazer o esvaziamento, era possível esvaziar gradativamente de cima para baixo. É uma questão técnica. Não é? Então, eles iam tirando as tábuas de cima para baixo e gradativamente isso ia sendo esvaziado. A lama, ela ia escorrendo por aqui. Isso aqui é um outro detalhe técnico, chamado de canoa. Aqui, os trabalhadores ficavam processando a apuração, né? Usando bateia ou então um outro tipo de recurso que era muito comum, que era forrar com couros de boi que ainda tinham pelo. A lama passava por aqui, em cima dos couros de boi, as partículas de ouro ficavam presas no pelo, e esses couros de boi, de tempos em tempos, eram processados, eram lavados. Né? Então, nós temos aqui um conjunto que mostra uma evidência técnica utilizada, né? E que a arqueologia hoje ela apresenta. Não é difícil encontrar vestígios desse tipo de técnica. Tá? Por quê? Essa particularidade da abertura de cima até embaixo, normalmente ela sobrevive dependendo das condições do sítio arqueológico. Então não é difícil identificar onde é que teria existido um mundel. Aqui vocês têm uma situação, Ribeirão do Inferno. O nome não é por acaso, é porque teria havido um acidente de desabamento que teria morto ou matado uma série de trabalhadores que estavam dentro dessa mina. Não é? E aqui vestígios, né, de roda d'água, certamente indicando a existência de um rosário. Como é que está a questão do tempo? Fala de novo. É? Então vamos lá rapidinho. Isso é um sítio arqueológico aqui do lado de Belo Horizonte. Fica ali perto daquele condomínio Retiro das Pedras. Aqui vocês têm o chamado Forte de Brumadinho, que está no município de Brumadinho. Isso era uma fortaleza na qual estava assentada a sede de uma grande empresa mineradora naquele contexto. Certamente do século XVIII. Não é? Vamos lá. Aqui vocês têm, ó, o forte, ele está aqui em cima, aquela foto anterior, e aqui vocês têm a cava de mineração que foi aberta para que a atividade pudesse ser desenvolvida. Né? O que mostra, né, um impacto muito grande, né, na formação ambiental, no caso, né? E mostra uma particularidade interessante, que é o seguinte: os vestígios arqueológicos, grande parte das vezes, eles funcionam como proteção para a possibilidade de recuperação ambiental. Não é por acaso que essa vegetação grande aqui, ela está exatamente dentro do forte e nas imediações dos muros. Tá? Ou seja, aqui dentro do forte acabou se desenvolvendo um bioma em que há uma vegetação específica, árvores de grande porte, não é? Animais que, inclusive, muitos deles procuram, na época de reprodução, aves, pequenos mamíferos, répteis. Não é? Eles se desenvolvem e usam esse ambiente, né, como condição de sobrevivência. Né? O que é possível, nesse caso específico, pela existência desse patrimônio arqueológico. Não é? Vamos lá.
Aqui está perto do forte, tem vestígio de um canal escorado com muro de pedra, não é? Ou seja, a água levada para ser jogada naquela mina lá atrás, da foto anterior, não é? Ela certamente passava por aqui. Tá? E para transportar essa água era necessário aqueles canais de madeira. Nesse caso específico, eles eram apoiados em cima de colunas de pedra. E existem esses vestígios, né? Vocês podem ver aqui, colunas em cima das quais estavam apoiados os bicames que formavam o canal, né? Então, isso aqui nos permite, às vezes, identificar uma sequência de colunas indicando qual que era o trajeto do canal, né, que carregava a água para ser jogada naquele contexto específico lá. Aqui é o Jequitinhonha, vocês têm um local em que foi feito um desvio dele, né? Ou seja, a atividade minerária sendo desenvolvida nesse contexto, uma região meio turbulenta, né? Mas não impediu que esse canal, esse desvio fosse feito. Ou seja, havia um interesse específico nessa área, o que evidencia a presença, ou que é evidenciado pela presença desse vestígio. Ouro Preto. Vocês têm aqui, olha, o que a gente chama de testemunho, que são restos que sobraram de uma área que foi muito impactada pela atividade minerária. Tá? As fotos seguintes vão deixar isso mais evidente. Ou seja, o entorno todo ele foi rebaixado pela intervenção. Não é? E esses testemunhos sobraram. Então, é uma evidência de qual era o nível original do terreno, que é essa parte mais alta, e tudo que foi provocado em termos de impacto no relevo. Aqui vocês têm um mundel, que é uma peça sui generis, vamos dizer assim. Eu, pelo menos, é o único mundel redondo que eu conheço. Está localizado na região de Ouro Preto, né? Aqui vocês têm a face interna dele, as duas saídas, né? E aqui a face externa. Então, dá para ver, né, a saída. A localização dele, a posição na montanha, não deixa nenhuma dúvida com relação ao que era isso aí. Era literalmente um mundel. E as evidências do entorno confirmam isso também. Tá? Vejam o impacto da atividade minerária. Né? Aqui nós temos, ainda naquela região do Taquaral, em Ouro Preto, o nível original da serra, tá? E toda essa parte ela foi rebaixada através da atividade desenvolvida aí. Não é? Então, é a maneira como a paisagem nos apresenta o impacto que foi provocado através da atividade minerária. Aqui vocês têm a mesma serra, né? O nível original da serra, do relevo, né? E áreas que foram impactadas. Né? Ou seja, essas cavidades, elas não são naturais. Elas foram realizadas através da intervenção humana. Né? São outras fotos, né, mostrando, quer dizer, isso tudo foi rebaixado e o nível original está, né, naquela posição mais elevada. Ali é a mesma coisa. Aqui vocês têm uma evidência de uma barragem ou uma represa que foi construída numa ravina, ou seja, um local de descida da água, né, que a própria natureza se encarregou de criar essa situação, e foi feita aqui uma barragem para acumular água que seria utilizada numa área de mineração num outro ponto.
Não é? Vamos lá. Aqui é um sítio arqueológico interessante e importante, porque a Varginha do Lourenço foi uma fazenda que funcionava como pousada, e nessa pousada alguns inconfidentes estiveram reunidos em alguns momentos. Né? A Inconfidência Mineira, uma das particularidades da rebelião, né, é que eles se reuniam, não necessariamente só em Ouro Preto ou Mariana, né, mas era uma estratégia, né, para fugir dos mecanismos de repressão. Ou seja, combinavam lugares onde iriam se reunir. E a Varginha do Lourenço foi um desses lugares. Não por acaso, nessa fazenda teria ficado pendurado uma das pernas do Tiradentes. Né? Aqui é uma foto aérea da região da Varginha do Lourenço. Tá? Essa área amarela toda circundada é a cava que hoje a gente consegue identificar com uma certa clareza. Não é? Em torno de 5 quilômetros, é uma área muito grande e que foi muito impactada. E a fazenda da Varginha do Lourenço ela foi estabelecida aí dentro da cava num outro momento. Tá? Aqui vocês têm as ruínas do que teria sido a sede da Varginha do Lourenço. Essa casa é uma casa atual, que foi construída aí pelo proprietário da fazenda. Ainda na mesma região, vejam só, vocês têm como é que essa região inteira foi impactada. Isso é vestígio de mineração antiga, mas o processo de degradação, a erosão, continua até hoje. Então, a atuação começou lá no século XVIII e ainda hoje o processo de degradação ambiental continua. Né? Aqui em cima é a plantação de eucalipto. É a mesma região. Quer dizer, toda essa área que está perturbada, isso é intervenção através da atividade minerária. Não é? Então, para se ter uma ideia de como é que o impacto no ambiente, naquele contexto, ele sobrevive, quer dizer, acabou virando patrimônio arqueológico, mas é uma evidência de como é que a atividade minerária funciona. Não é? Ainda a mesma região, né? Então vocês têm aqui ó, um daqueles morros tipo Testemunho, né? E do outro lado toda essa área perturbada, né? Essa perturbação ela é produto da intervenção através da atividade minerária. Ainda a mesma região, também mostrando, ali tem a passagem, né, da rodovia que liga São João del Rei, Conselheiro Lafayette a Ouro Branco. Pode. A mesma região. Detalhe da mesma região. Isso aqui só para finalizar, aquele autor, né, que nós já vimos um outro desenho dele, mostrando isso seria o Jequitinhonha, num local onde ele teria sido desviado para dentro desse bicame, para que o leito dele pudesse ser trabalhado. E aqui vocês têm um indivíduo trabalhando, né, e um rosário, certamente para secar a área que vai ser trabalhada. Né? Então, só para finalizar, insistir no fato, né, de que a arqueologia ela tem, em alguma medida, possibilidades de ajudar a entender como é que essa situação ela teria acontecido, né? Como é que teria acontecido, e os resultados decorrentes, resultados aí no caso do impacto provocado
pela atividade minerária. Tá ok? Isso.